Oi, eu sou a Renata, eu sou psicóloga com foco em orientação profissional, também sou fundadora da Rethink.people, que é uma consultoria que conecta pessoas e empresas ao futuro do trabalho. Também sou mestranda em administração pela Univale e bolsista pela CAPES. E eu sou a Aline Barbosa, especialista em finanças e educação financeira familiar, mãe e esposa, e faço parte desse projeto junto com a Renata, Viradas. E esse, então, é o podcast Viradas, que fala sobre coragem, mudanças e recomeços. Aqui, a gente conta histórias reais de quem decidiu transformar a própria carreira, a relação com o dinheiro ou os dois. São conversas sinceras, cheias de aprendizado, tropeços, surpresas e inspiração. A cada novo episódio, histórias de vida e trabalho, dicas sobre finanças e escolhas conscientes, reflexões sobre propósito, planejamento e identidade. Isso aí, Renata. E qual vai ser o tema de hoje que nós vamos conversar? Hoje a gente vai falar sobre metas, principalmente ajudando vocês a pensar um pouquinho como estabelecer as metas de vocês. Então, o que a gente falou até aqui? A gente falou sobre coragem para fazer essa mudança, a gente falou sobre planejamento financeiro, a gente falou sobre como investir na carreira, o know why, know how, know whom, saber o que, né, o nosso propósito, saber como, saber quem, né, que é o networking. E aí tá bom, como é que a gente transforma tudo isso em alguma coisa mais palpável? Exatamente. Como que a gente ajuda, né, pode ajudar vocês a sair do outro lado? Então, claro, são agendas ainda mais complexas, mas a gente aqui com o podcast quer tentar ajudar vocês a entender um pouco o que dá para fazer quando a gente fala em ter um objetivo e buscar alcançar esse objetivo. Eu acho que vale, Aline, contar, né, o que a gente tem, quando a gente fala de meta, o que passa pela tua cabeça? Meta é como se fosse uma bússola da vida para chegar a um determinado lugar. Então, quando nós temos um objetivo, primeiro de tudo a gente faz um planejamento para alcançar esse objetivo. E a meta, ela está nesse caminho para que a gente possa alcançar. E aí, por exemplo, vou trazer tentar mostrar um pouquinho para vocês o que eu considero como metas. Eu, Renata, sei que quero chegar aos meus 60 anos com independência física, financeira e emocional. Muito bem. Mas até eu chegar nos meus 60 anos tem muito chão pela frente, ainda bem. Mas eu não posso deixar para começar com 59 anos o que eu quero atingir aos 60 anos. Eu preciso ir construindo um caminho, né, de pequenos passos para conseguir chegar naquele objetivo maior. Então vamos quebrar um pouco esse grande objetivo em um menor. Eu tenho, sei lá, um pouco mais de 15 anos para chegar até lá. Vamos quebrar em 5 anos o que eu quero ter como caminho para minha independência financeira nesses próximos 5 anos. Né? Então, se, por exemplo, eu entendo que a independência financeira aos 60 anos é ter R$1 milhão guardados e rendendo, então isso seria daqui a 15 anos, então em 5 anos eu acho que eu preciso ter R$300 mil. Exatamente, todos aplicados num bom investimento, né? Exatamente. Com metas, é muito mais fácil de chegar em qualquer lugar que a gente gostaria de estar ou o objetivo que a gente gostaria de atingir. Agora, sem metas, a gente fica sem direção mesmo, então qualquer lugar ou qualquer caminho cabe, né? Eu penso assim, que tanto na carreira quanto nas finanças, né? Na verdade, na vida como um todo, a gente precisa ter metas. Então, um exemplo prático, assim, para que as pessoas possam entender quando a gente fala a importância de ter metas, né? Então, quando você tá pensando na carreira e você quer uma promoção, você tem que fazer algo para que essa promoção chegue até você. Normalmente a promoção ela vem junto também com um aumento de salário, uma bonificação, algum tipo de benefício que é o motivo pelo qual você está procurando essa promoção, senão você fica no lugar onde você está. Por outro lado, tem também a questão de que eu quero sair do CLT e empreender. Também eu tenho que ter um plano e criar essas metas para conseguir atingir esse objetivo. E também eu posso pensar numa mudança de área. Às vezes eu estou numa área
trabalho no marketing, de repente quero ir para as finanças, trabalho na gestão de pessoas, mas eu quero ir pro endomarketing. Então, assim, qual é o caminho e quais são as metas que eu vou trilhar para isso? Nas finanças não são diferentes, né? Então, por exemplo, eu quero quitar as minhas dívidas, ou eu quero atingir R$1 milhão, ou eu quero comprar o meu imóvel próprio, ou eu quero trocar de carro. Como que eu vou fazer isso? Normalmente, as pessoas têm a tendência de tomar decisões baseadas nas emoções. E aí acaba não conseguindo criar essas metas para que alcance esse objetivo de uma forma mais fácil. Então, as metas é esse direcionamento que ela nos dá. Então, eu estou aqui, eu preciso chegar aqui. De que forma eu vou fazer isso? Então, acho que para tornar, né, um pouco mais prático, vamos falar, né, dentro dos 3 investimentos na carreira, o Know Why, Know How, Know Whom, e acho que o que talvez seja o mais prático da gente conseguir, né, alcançar, seja o networking, né, o Know Whom, conhecer as pessoas. Então, você, por exemplo, tem uma meta de empreender, né, e parte disso você precisa se conectar com pessoas. E aí isso a gente não pode esquecer. Toda, né, carreira, né, todo trabalho, ele não deixa de ser uma relação comercial. É você, né, disponibilizando o seu tempo em troca de algum retorno financeiro, né? Então, seja do seu empregador, caso você seja CLT, seja de um cliente, caso você seja um consultor ou um vendedor, né, um empreendedor. Vamos pensar aqui nessa caixa do networking. Então, você ainda pode estar trabalhando hoje no seu emprego formal ou não, né, mas você sabe que você quer passar a ser consultor. A partir daí, entenda aonde os teus clientes podem estar, tá? Então, vai ser um primeiro caminho para você desenhar o teu objetivo. Então, os meus clientes possivelmente vão estar na Associação Brasileira de Recursos Humanos ou na associação comercial do seu município. Então, você pode ter uma ação para atingir esta meta, que é se associar à associação comercial. Mas não adianta só pagar boleto, né? Você, de fato, precisa se conectar com as pessoas. Então, você primeiro pode ter uma ação dessa tua meta, que é se associar. Uma segunda ação, que é passar a frequentar os eventos que são promovidos pela associação. Além disso, aí também não adianta você se associar, participar de um evento e sentar no teu cantinho e não se conectar. Até tem uma estratégia que é bem bacana, apesar da gente estar falando de meta, mas não posso esquecer e já trazer mais uma dica, né? Você vai num evento, o que você pode fazer? Se você acha 2 pessoas, tem, né, algumas cadeiras dispostas, já 2 pessoas sentadas meio que perto, mas não tão perto, tenta sentar entre elas e puxa uma conversa fiada. Nossa, tá quente hoje, não tá quente hoje, tá chovendo. Nossa, você sabe do que vai ser a palestra? Você tá empolgado, não tá empolgado? Tenta puxar. Conhece o palestrante? A expectativa, exatamente, conhece o palestrante. Então, com isso, você já começa a fazer um quebra-gelo e já gera um gancho para conversar no intervalo, para conversar após o evento, e aí você começar a construir essa rede de relacionamento, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de ações possíveis, mas vale você fazer um exercício, sentar, né, com um papel e caneta na mão, exatamente, e desenhar. Eu gosto muito de, quando eu preciso fazer esse tipo de plano, o bom e velho papel e caneta. E aí vou pedir para você refletir 3 perguntas. O que você vai fazer de hoje em até uma semana para atingir o seu objetivo? Então, o que você vai fazer? Quando exatamente você vai fazer? E se tem alguma coisa que te impeça de atingir esse objetivo? Combinado? Isso mesmo, Renata, muito bom. A virada, ela começa num planejamento, né? Então, assim, quando a gente pensa em metas, a gente tem que pensar em pequenos ajustes. Porque se você... Um exemplo, né? Eu quero fazer uma mudança de cargo e ganhar uma promoção. Só que nessa promoção, eu preciso ter um inglês fluente. E se eu colocar uma meta
no qual eu não consigo atingir, talvez eu me frustre no meio do caminho. Então você tem que fazer uns pequenos ajustes, fazer esse planejamento de como eu vou alcançar essa possibilidade de mudança de carreira, e aí com isso fazer pequenos detalhes. Então não adianta eu ir 2 vezes por semana na aula de inglês, 2 horas por semana, e achar que eu vou sair fluente. O melhor é eu fazer 15 minutos por dia, e aí eu ter essa constância, que a gente falou essa palavra hoje ainda, né? Ter a constância de conseguir chegar no objetivo, que é falar o inglês fluente, né? Outra dica aí, né? Falar o inglês fluente e depois, com isso, atingir a minha carreira. Nas finanças também não é diferente. Não adianta eu dizer que eu quero pagar todas as minhas contas em dia, consiga atingir 1 milhão, se eu ainda não tenho um salário no qual consiga me dar esse resultado lá numa quantidade de tempo. Então, se eu tenho um salário X, eu quero 1 milhão em um ano, peraí, como é que eu vou chegar nesse 1 milhão em um ano? Então, elas têm que ser metas no qual eu consiga visualizar. Elas têm que ser atingíveis, senão a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Tem um ponto muito importante, né, que eu gosto de colocar com relação a metas. Elas têm que estar alinhadas com o teu propósito. Por que você está criando essa meta? Qual é o motivo? Qual é a relevância de você estar criando essa meta? Você faz o que você faz por qual motivo? Né? Não pode estar solto, né? Exatamente, a gente tem que estar sempre alinhando. Então, o primeiro passo mesmo é você ter um planejamento, um plano, que é o ponto de partida, e daí você tem um objetivo final, e aí você coloca as suas metas, que são essas dicas que a Rê acabou de trazer, né? Na questão de se você vai se conectar com pessoas, de que forma você vai fazer isso na sua cidade, no seu ambiente, que conexões você vai fazer, né? E você vai mudar de carreira, como você vai atingir isso? Pode ser uma certificação. Eu preciso de uma certificação para eu ganhar uma cadeira diferente onde eu trabalho. Então, essa certificação, ela precisa de um tempo para que você possa estudar, para que você possa fazer a prova e para que ela venha um resultado, que é o objetivo, ganhar a certificação. Então, parece que é muito difícil falar sobre metas, mas quando a gente põe exatamente no papel, o primeiro passo é isso que a Rê falou. Não consigo visualizar. Se você não consegue visualizar, você escreve. Escreve, desenha, coloca lá tudo. Às vezes você pode colocar, eu normalmente costumo colocar tudo o que eu penso. Aí depois eu vou riscando aquilo que é mais relevante. Isso aqui, ó, eu preciso. Esse daqui eu posso deixar para segundo plano. E aí dentro disso eu vou criando as metas que eu quero atingir para poder alcançar o objetivo. Eu vou dar um exemplo bem prático também. Quando eu decidi que eu gostaria de sair da área de gestão de saúde, que foi a minha experiência de 20 anos, para a área de gestão financeira, né? Então, para o mercado financeiro. Eu tinha 2 pontos de partida. O primeiro era que eu ia sair do CLT com uma renda fixa, no qual eu já sabia onde eu estava envolvida e quanto eu iria ganhar no final do mês. O outro ponto seria assim, colocando na balança, e aí até fiz uma análise SWOT disso para que eu pudesse avaliar medidas, né, peso e consequência, sabe? E aí eu cheguei à conclusão que tinha muitos pontos positivos ser empreendedor, mas tinha muitas coisas que eu ia ter que ajustar no meio do caminho. Então, o plano era sair. A meta era fazer com que o negócio desse certo. E aí eu especifiquei cada meta disso. E aí o objetivo era alcançar o sucesso financeiro, de uma forma que eu tivesse tempo para ficar mais tempo com o meu filho e ter uma qualidade de vida, não digo melhor, porque não era ruim minha qualidade de vida, mas que eu tivesse mais tempo para mim também. Para isso, eu tive que criar algumas metas. Primeiro, estudar o mercado financeiro, que era uma coisa que eu sabia, mas não como agora, e aí eu passei a ter que ouvir podcasts de economia, escutar mais economistas, ler mais material sobre o mercado financeiro, acompanhar mais a política. Então, durante 1 ano, eu fiz todo esse projeto para que eu conseguisse chegar a esse objetivo que hoje eu estou. E mesmo assim, todos os dias tem uma coisa nova para aprender. Na vida é assim. Imagina você estar no mercado, que é um mercado volátil, o tempo todo muda alguma coisa, que é a economia. No outro ponto era me adaptar a trabalhar o home office, no qual eu não iria mais estar na rua, não estaria mais dentro de uma organização, então eu estaria home office e eu teria que me ajustar com as coisas da casa. Também tive que criar algumas metas. Primeiro ponto, eu tinha que ter um escritório para que eu pudesse trabalhar, senão eu ia trabalhar em alguns momentos, no começo ali eu trabalhei na mesa de comer. O outro ponto era que eu iria trabalhar com meu esposo, então eu teria que separar essa relação de marido e mulher e profissional. Então, olha quantas coisas eu pensei
e quantas metas eu precisei criar para que hoje eu atingisse, né? Nós estamos há 5 anos, quase 5 anos trabalhando juntos para atingir um objetivo que nós desejávamos e, claro, estamos trabalhando para atingir vários outros objetivos, mas que já está no meio do caminho. Então, por isso que eu digo, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser relevante e ela também precisa ter a questão do temporal, que é o tempo, né? Quanto tempo você vai querer para fazer e levar isso? Que é o que tu falasse do 1 milhão. Quanto tempo eu vou querer ter 1 milhão pensando na minha aposentadoria? E tem que ser factível, né? Tem que ser atingível. E aí, pessoal, a Aline, ela comentou sobre a análise SWOT que ela fez. Para quem não conhece, vou falar rapidamente, é também em português conhecida como FOFA, né? Que fala sobre, é para você avaliar um pouco as suas fortalezas, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, tá? E talvez a gente possa até fazer um capítulo só para falar dessa ferramenta, mas aqui acho que vale a gente empacotar e entender, então, dicas rápidas e resumindo tudo que a gente falou. Comece pequeno, escreva a sua meta e o que você tem de plano de meta, tá? Para fazer essa quebra aí do pequeno, então eu quero em X tempo, e, né, então nos próximos, então quebra ela em 5 anos, aí quebra os 5 anos em 1 ano e quebra em 1 mês, por exemplo, tá? Então quanto menor, mais palpável é. Compartilhe com alguém que seja da sua confiança e que não vai te julgar, mas vai te ajudar a olhar por um outro viés, né? Com um espelho. E reavalie com frequência. Eu acho que talvez seja uma das mensagens que a gente mais vai passar ao longo desses episódios aqui do podcast, que é de que nada está escrito na pedra. Exatamente, a gente tem que sempre reavaliar, revisitar, né? Então, assim, às vezes você cria você tem um plano, você cria as metas e elas, às vezes, no meio do caminho você precisa mudar a rota. E tá tudo bem mudar a rota desde que você chegue ao teu objetivo final. Então, até eu estava comentando aqui sobre alguns pontos, que eu uso bastante o SMART, né? Que é uma ferramenta no qual ajuda a gente a chegar a alguns objetivos, que ela vem do específico, né? Então, a gente tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, acho que de cada coisa que eu falei, eu consegui trazer um pouquinho dessa ferramenta que é a SMART, usado muito por empresas, mas também dá pra gente colocar em nossa vida pessoal. Uma coisa, assim, sabe, Rê, que eu costumo muito, assim, fazer é celebrar as pequenas conquistas. Então, por exemplo, às vezes a gente não atingiu 100% daquilo que a gente gostaria, né? Um exemplo, eu saí do CLT e daí eu fui para o empreendedorismo. É um exemplo, não é uma verdade. Eu saí de, sei lá, 10 mil reais de salário, mas eu quero ganhar 50 mil de renda do meu empreendimento. Bom, ao longo de um caminho você tem, né? Um deles é ter clientes. Eu até tive agora recente na Univale, num evento da BRH junto com a universidade, e aí teve uma pergunta, mas agora nesse digital o pessoal não gosta muito de ter chefe, e aí eu até contribuí. A gente sempre vai ter chefe. Se não vai ser o teu superior imediato, você vai ter um cliente, ele vai ser o teu chefe, né? Então ele vai, afinal de contas só existe empresa porque existe um cliente, né? Então, assim, ele sempre vai ser o teu chefe. De alguma forma você vai responder a alguém. E não é que é pior, mas se você não faz direito, lá você pode perder o seu emprego, você encontra outro. Mas perder um cliente é muito difícil conquistar outro, né? Outros até, né? Porque né? A gente, né, o que eu tenho descoberto nessa jornada é de que um cliente bem atendido, ele te indica para uma infinidade, né? E a principal forma de você entrar no mercado como empreendedor, principalmente, acaba sendo por indicação. Então, pode ser muito danoso se você não tiver essa perspectiva. Muito bom. O boca a boca, ele é o marketing mais barato, mas ele também é o mais caro, né? No sentido de que ele faz você perder mais rápido a questão de ter um cliente, porque ele vai mais rápido as informações. E daí, pra gente complementar e fechar nessa questão das pequenas conquistas, então, assim, se você não atingiu os 50 mil, mas você atingiu 15, 20, 25, já celebre. É uma conquista, já é uma conquista, né? Então, assim, nem sempre a gente tem aí muitos indicadores de que as empresas, 90% das empresas não ficam, né, até 2 anos
no mercado por conta de que não tem maturação e acaba não conseguindo mesmo se manter no mercado, né? São estatísticas, inclusive, do Sebrae, porque às vezes não estão com uma maturidade de criar o seu plano, de ter as suas metas e conseguir chegar ao objetivo final. No meio do caminho corta isso, né? Então, a gente tem que celebrar, sim, as pequenas conquistas. Maravilha, maravilha, adorei. Vamos pensar, então, no que não pode ser feito quando a gente está falando sobre metas? Sim. Então, eu separei uma listinha aqui pensando, né? Primeiro que as metas, elas são suas, são proprietárias, são únicas. O que funciona para Renata não necessariamente funciona para a Aline, que não necessariamente funciona para você. Então, apesar da gente trazer aqui alguns exemplos até do que a gente fez, né, até um dos motivos que a gente está fazendo esse podcast é para inspirar vocês, mas a nossa receita não é necessariamente a mais correta, né? Então, entenda a tua realidade e adapte à sua realidade. O segundo ponto é de que não confunda a meta com obrigação. Então, a tua meta, ela, como disse a Aline já lá atrás, ela precisa estar muito alinhada ao teu propósito, né? O que faz sentido para você. Senão, fica vazio, você não se motiva a trabalhar nesta meta para conseguir garantir que ela vai ser concluída e com sucesso. E o mais importante é que a meta, ela é tua, né? Ela não pode ser uma planilha que vem de uma rede social ou de um guru na rede social, né? Porque o que serve para ti não serve para o outro ou vice-versa. Apenas o que a gente tem que entender que existem ferramentas que podem nos direcionar e também pessoas que possam nos inspirar. Se assim, aquela pessoa conseguiu e você tem uma conexão com aquela pessoa, sim, ela pode te inspirar a chegar a um determinado lugar, mas talvez de uma forma diferente você vai fazer, né? Então, acho que é bem importante a gente não fazer cópias, né? Não copiar o outro, mas sim seguir por uma inspiração e lembrando sempre, nós temos um propósito. Cada um de nós tem um propósito pelo qual a gente veio aqui na Terra, pelo qual a gente está vivendo o nosso momento, a nossa vida. Maravilha. Acho que por último do não faça, não desista a cada tropeço. As falhas, elas fazem parte, a gente não é perfeito e o processo é um aprendizado. Um acerto, na verdade, ele é o resultado de 1000 erros. Então, não desista, persista, entenda aonde você pode fazer pequenos ajustes, porque, afinal de contas, a descrição de insanidade é fazer exatamente a mesma coisa 2 vezes e esperar resultados diferentes. Entenda, testa. Né? Se eu fiz de uma forma, por que será que não deu certo? Então, tentei marcar uma reunião para tomar um café com alguém. Não deu certo. Por que será que não deu certo? Tento de uma abordagem diferente, né? Então, primeiro tentei ligar para a pessoa, ela não me atendeu e aí eu me frustrar. Não faz sentido, né? Eu consegui marcar um café com a Aline, vai ser por um meio diferente, eu consegui marcar um café com a presidente da BRH. A gente vai precisar entender qual é a estratégia e adaptar essa estratégia para chegar num objetivo final. Desistir não é o plano, né, Renata? Exatamente, muito pelo contrário, é persistir para chegar lá. Eu acho que com isso a gente fecha, né, o nosso podcast de hoje. Mais uma vez, obrigada de estar aqui com a gente. Obrigada, Rê, pela tua participação aí junto comigo. É muito legal a gente trazendo esse trabalho. Eu acho que ajudar pessoas é o nosso propósito de vida também, né? E onde é que a gente te encontra, Rê? Eu tô no @rethink.people no Instagram, né? Ou como renata-almeida.com no site na internet. E vocês me encontram no Instagram, Aline Barbosa P, ou no LinkedIn, Aline Barbosa P. Muito bom. A gente se vê no próximo episódio contando mais histórias de viradas.